O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 41. Tema: José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Versículo 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. Versículo 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Versículo 9. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Versículo 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Versículo 11. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Versículo 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. Versículo 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Versículo 14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Versículo 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém é que o interprete, mas de te ouvir dizer que quando ouves um sonho interpretas. Versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Versículo 17. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Versículo 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. Versículo 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. Versículo 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Versículo 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Versículo 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Versículo 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. Versículo 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas.
E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Mostrou a Faraó. Versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Versículo 27. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou a Faraó. Versículo 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Versículo 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Versículo 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Versículo 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Versículo 33. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Versículo 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Versículo 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Tema: Faraó põe José como governador do Egito. Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus? Versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Versículo 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 45. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Versículo 47. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente.
Versículo 48. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Versículo 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Versículo 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Versículo 57. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. O versículo 57 é o último do capítulo 41 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 42. Tema: os irmãos de José descem ao Egito. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Versículo 2. Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Versículo 3. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Versículo 5. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Versículo 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Versículo 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra.
Versículo 10. E eles lhe disseram: Não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Versículo 11. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Versículo 12. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Versículo 13. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Versículo 14. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Versículo 15. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Versículo 16. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se a verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Versículo 17. E pô-los juntos, em prisão, 3 dias. Versículo 18. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Versículo 19. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. Versículo 20. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Versículo 21. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Versículo 22. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Versículo 23. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Versículo 24. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou perante seus olhos. Tema: os irmãos de José voltam do Egito. Versículo 25. E ordenou José, que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Versículo 26. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Versículo 27. E, abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. Versículo 28. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? Versículo 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo. Versículo 30. O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Versículo 31. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Versículo 32. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Versículo 33.
E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. Versículo 34. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão, então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Versículo 35. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Versículo 37. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos. Se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Versículo 38. 38 Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. O versículo 38 é o último do capítulo 42 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 43. Tema: Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. Versículo 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Versículo 3. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Versículo 4. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Versículo 5. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Versículo 6. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? Versículo 7. E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envie o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Versículo 9. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Versículo 10. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Versículo 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra,
terebinto e amêndoas. Versículo 12. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Versículo 13. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. Versículo 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Tema: os irmãos de José jantam com ele. Versículo 15. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Versículo 16. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Versículo 17. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. Versículo 18. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. Versículo 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. Versículo 20. E disseram: ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. Versículo 21. E aconteceu que, chegando à estalagem, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Versículo 22. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Versículo 23. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Versículo 24. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. Versículo 25. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Versículo 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. Versículo 27. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Versículo 28. E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. Versículo 29. E ele levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Versículo 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Versículo 31. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde pão. Versículo 32. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte,
e aos egípcios, que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Versículo 33. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Versículo 34. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. O versículo 34 é o último do capítulo 43 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 44. Tema: a astúcia de José para deter seus irmãos. Versículo 1. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimentos sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Versículo 2. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Versículo 3. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Versículo 4. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te, e persegue aqueles homens, e, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Versículo 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. Versículo 6. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. Versículo 7. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Versículo 8. Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Versículo 9. Aquele, com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Versículo 10. E ele disse: ora seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Versículo 11. E eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. Versículo 12. E buscou, começando do maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Versículo 13. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Versículo 14. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Versículo 15. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? Tema: a humilde súplica de Judá. Versículo 16. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos,
Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Versículo 17. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Versículo 18. Então Judá se chegou a ele, e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó. Versículo 19. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai, ou irmão? Versículo 20. E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Versículo 21. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. Versículo 22. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Versículo 23. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Versículo 24. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor. Versículo 25. Disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Versículo 26. E nós dissemos: não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Versículo 27. Então disse-nos teu servo: meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Versículo 28. E um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Versículo 29. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Versículo 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Versículo 31. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Versículo 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Versículo 34. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. O versículo 34 é o último do capítulo 44 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 45. Tema: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou:
Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Versículo 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Versículo 4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Versículo 9. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. Versículo 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Versículo 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Versículo 12. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. Versículo 13. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Tema: Faraó ouve falar dos irmãos de José. Versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Versículo 16. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. Versículo 17. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Versículo 18. E tornai a vosso pai, e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Versículo 19. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. Versículo 20. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. Versículo 22. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupas.
Versículo 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. Versículo 24. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Versículo 25. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Versículo 26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Versículo 27. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falará, e vendo-lhe os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. Versículo 28. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. O versículo 28 é o último do capítulo 45 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 46. Tema: Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Versículo 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Versículo 2. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 3. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Versículo 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Versículo 5. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviará para o levar. Versículo 6. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Versículo 7. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Versículo 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó. Versículo 9. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Versículo 10. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Versículo 11. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Versículo 12. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Versículo 13. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Versículo 14. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Versículo 15. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha,
Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Versículo 16. E os filhos de Gades, Zifion, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Versículo 17. E os filhos de Asser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Versículo 18. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. Versículo 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Versículo 20. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 21. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Roz, Mupim, Upim e Arde. Versículo 22. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Versículo 23. E o filho de Dan, Uzim. Versículo 24. E os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Versículo 25. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Versículo 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Tema: o encontro de José com seu pai. Versículo 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Versículo 29. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Versículo 30. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Versículo 31. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Versículo 32. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Versículo 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser: qual é o vosso negócio? Versículo 34. Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. O versículo 34 é o último do capítulo 46 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 47. Tema: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Versículo 1.
Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Versículo 2. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Versículo 3. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Versículo 4. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Versículo 5. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Versículo 6. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Versículo 8. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Versículo 9. E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Versículo 10. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. Versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. Versículo 12. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Tema: como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Por quanto dinheiro nos falta. Versículo 16. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Versículo 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Versículo 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó,
porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Versículo 21. E, quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Versículo 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. Versículo 25. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Versículo 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito. Versículo 30. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. Versículo 31. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. O versículo 31 é o último do capítulo 47 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 48. Tema: Jacó adoece. Versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 2. E alguém participou a Jacó, e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. Versículo 3. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Versículo 4. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés serão meus,
como Rúben e Simeão. Versículo 6. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Versículo 7. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Versículo 8. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? Versículo 9. E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Versículo 10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Tema: Jacó abençoa José e os filhos deste. Versículo 11. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Versículo 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. Versículo 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Versículo 15. E abençoou a José, e disse: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. Versículo 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Versículo 18. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Versículo 19. Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em te abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Versículo 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Versículo 22. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. O versículo 22 é o último do capítulo 48 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis.
Capítulo 49. Tema: Jacó abençoa seus filhos e morre. Versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 2. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Versículo 6. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Versículo 12. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Versículo 13. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Versículo 15. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Versículo 16. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Versículo 20. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Versículo 21. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Versículo 23. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. Versículo 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Versículo 26.
As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Versículo 29. Depois ordenou-lhes, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrom, o Heteu. Versículo 30. Na cova que está no campo de Macela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o Heteu, por herança de sepultura. Versículo 31. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. Versículo 32. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Versículo 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. O versículo 33 é o último do capítulo 49 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 50. Tema: a lamentação por Jacó e o seu enterro. Versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Versículo 2. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Versículo 3. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Versículo 4. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Versículo 5. Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço, que eu suba, para que sepulte a meu pai, então voltarei. Versículo 6. E Faraó disse: Sobe, e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Versículo 7. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Versículo 8. Como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. Versículo 9. E subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Versículo 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Versículo 11. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade,
disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. Versículo 12. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Versículo 13. Pois de seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efrom, o Heteu, em frente de Manre. Tema: José anima seus irmãos. Versículo 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Versículo 5. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Versículo 16. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo. Versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. Tema: a morte de José. Versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Versículo 23. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. O versículo 26 é o último do capítulo 50 de Gênesis, sendo o capítulo 50 o último do primeiro livro de Moisés. Logo nos próximo vídeo do canal entraremos no segundo livro, escrito também por Moisés, que se chama Êxodo. Siga aprendendo a palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa, uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.